Salve, salve, tropinha, quem fala aqui é o Mano Charlin. Antes de começar esse vídeo, você que tá assistindo, deixa muito o botão do like. Rapaziada, eu vou deixar a live aqui rolando, né, de nada mais, nada menos que o Felipe Ret, que ele acabou ganhando um prêmio ali, né, rapaziada, uma medalha e tal, mediante o cidadão ali que ele é e tal, tudo que ele fez, a história do rap, bagulho bem bacana. Ele chegou também a falar do Pose, mano, pega a sua visão, ele chegou a recitar até uma poesia, um bagulho bem bacana. Então deixa o like já e se inscreve no canal e assiste aí. Som. Boa noite a todos e todas, autoridades presentes, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos ao plenário do Palácio Tiradentes. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene para a entrega da medalha Tiradentes, que tem como coautora a deputada estadual Dani Monteiro ao meu lado, e divide comigo essa honraria ao senhor Felipe Cavaleiro de Macedo da Silva Faria, popularmente conhecido como Felipe Ret. Cantor, compositor e poeta, um dos maiores nomes do rap e do hip hop nacional. Solicito ao cerimonial que conduza o homenageado até a mesa de honra. Convido também a minha grande companheira e coautora dessa maior honraria do Palácio Tiradentes, da Assembleia Legislativa, o nosso querido Felipe Ret, deputada Dani Monteiro. Convido também o pai do homenageado, o senhor Ricardo Faria. Convido a mãe do homenageado, a senhora Wanda Faria. E também o querido amigo João Guimarães. Com a mesa composta, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra
pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendigo verde ouro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora, a própria morte terá adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Tinha que ser o Cro, né? Gostaria de saudar algumas presenças enquanto a cerimônia decorre. Claro, em primeiro lugar, Agatha Sá, esposa do homenageado. Theo Faria, filho do homenageado. Daniel Faria, irmão do homenageado. Gisele, a cunhada do homenageado. Vitor Lobo, afilhado do homenageado. Essa é a verdadeira tropinha, hein? Arthur Faria, sobrinho do homenageado. E claro, também a minha família, Ana Carolina, minha esposa, que está aqui. O meu pai, Carlos Moura, que não sei se fica até o final, porque hoje tem Flamengo e Racing. E também o vereador José Pedro Geraldo Vieira, de Bom Jardim. Zé Pedro está aqui com a gente. Além, é claro, de Cristina Leuzinger, diretora de marketing da gravadora Som Livre, que está aqui com a gente desde cedo. Bom, antes de passar a palavra aos membros da mesa, eu gostaria de fazer uma saudação ao homenageado e queria, Felipe, dividir rapidamente em 3 dimensões. A primeira, a dimensão como quem te conheceu ao acaso lá em Amsterdã. Fiquei um pouco tímido de falar contigo no primeiro momento, porque numa outra escala bem pequena, bem menor, eu sei o que às vezes você está com a sua companheira, com seus amigos, e alguém vir querer tirar foto, conversar. Claro que eu, no meu pequeno tamanho, e pensei, pô, Felipe Ret deve ser marrento pra caramba, né? Eu vou chegar lá, capaz do cara me dar uma patada, não ser maneiro comigo, e pelo contrário, é a marra padrão de rapper que a gente adora, que a gente gosta, mas um cara que foi super aberto, super simpático, e me recebeu bem, e isso fez com que, não só como fã, que é a segunda dimensão que eu queria falar, mas de homem para homem mesmo, de gente que tem a mesma idade, eu senti que tu era um cara que bom que eu tomei ali a decisão de ir te cumprimentar naquele momento. O segundo também é na dimensão de quem escuta tuas músicas há muito tempo, né, nesses 15 anos de carreira. É claro que você teve várias fases, né, rap, trap, lírico, poético, boom bap, e você transita muito bem por todos esses gêneros, enquanto rapper, enquanto artista, enquanto MC, mas, para mim, pelo menos, você sempre trouxe ali nas suas músicas mais poéticas muitas visões de trajetória, de vitória, de autorreconhecimento, de autorrealização. E aí me chamou a atenção que uma das pessoas que tiraram foto com ele ali agora, uma moça, disse assim, você salvou minha vida várias vezes. Eu escutei isso, assim. Eu sei que você escuta isso direto, mas realmente faz diferença a forma como você escreve, a forma como é que você toca a gente. E aí na dimensão de deputado, eu estou com 35 anos, você é um pouco mais velho que eu, acho que tem 40. E às vezes eu fico pensando, enquanto deputado jovem ao lado da Dani Monteiro, somos poucos aqui, acho que somos 5 jovens, entre 70, ainda não temos a representatividade que jovens precisam. E eu pensei, cara, às vezes eu tenho dificuldade para poder me conectar com um público bem mais jovem do que eu, mesmo eu sendo professor, tendo vários ex-alunos e tal, tá com a cabeça aberta ainda, a Dani também. E você tem a capacidade de conversar com a minha geração, que a geração começou a te acompanhar desde o início. Você passou por várias outras gerações e ainda assim hoje, a juventude que chega com 14, 15, 16, você ainda consegue se conectar.
Então, na condição de deputado, eleito pelo povo do Rio de Janeiro, ao lado da minha companheira Dani Monteiro, reeleita a essa casa, sempre defendeu o rap, sempre defendeu a cultura de rua, as rodas de rima, as rodas culturais, eu falei, cara, não tem como a gente não reconhecer o que é o rap, o que é a cultura de rua e o que é Felipe Ret para o estado do Rio de Janeiro. Não dá. A nossa tarefa aqui é fazer com que essa casa não fique fechada para as manifestações que saem da rua e da juventude. A nossa tarefa aqui é que essa casa não seja um lugar ao qual o povo tem vergonha de entrar, porque em tese essa aqui é a casa do povo. E hoje não dá para falar do povo sem falar da juventude, não dá para falar da cultura sem falar da cultura de rua, e não dá para falar do rap, da música, sem falar de Felipe Ret. Então, Felipe Ret é um dos gigantes do estado do Rio de Janeiro. E para terminar mesmo, te agradecendo por tudo que você tocou as nossas vidas e ainda toca com todas as suas músicas, com toda a sua carreira, é claro que hoje você não entra para a história do Rio de Janeiro, porque você já entrou faz tempo. Mas hoje essa casa reconhece que você faz parte da história do estado do Rio de Janeiro. E eu fico muito feliz de ter a oportunidade, ao lado da Dani Monteiro, reconhecer isso. Então, eu queria que todos pudessem uma salva de palmas para Felipe Ret, que hoje vai se transformar em comendador do estado do Rio de Janeiro, quer queiram ou não aqueles que criminalizam a cultura, que criminalizam os MCs, que não reconhecem a cultura, que toca a juventude e que realmente tem uma crítica social. E aí, Felipe, eu sei que você vai falar sobre isso, porque a gente conversou um pouco antes, e o João está aqui também para dar um testemunho importante. Olha, tenho certeza que com a Dani Monteiro, com a nossa bancada do pessoal que eu tenho a honra de liderar, com o meu mandato e tantos outros progressistas de esquerda dessa cidade, MC não vai ser chamado nessa casa para se explicar, não. Com a gente, MC só vai ser chamado aqui para receber homenagem. E hoje a gente está homenageando um dos maiores do mundo, que leva o nome desse estado para tudo que é canto. E não leva com escândalo de corrupção, não leva com matando gente nas comunidades, leva com cultura, com a palavra que a gente quer ouvir. Então, sendo assim, eu passo a palavra para minha grande companheira, que é a companheira que sempre faz a defesa do rap. Eu sou só mais um aliado, mais um parceiro dessa minha referência, minha irmã, deputada Dani Monteiro. A palavra está contigo. Salve, salve, Yuri. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite, gente. Aí sim. Bom, sou Dani Monteiro, deputada estadual, como fui aqui apresentada pelo meu amigo. E há 5 anos presido a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj, que é um local extremamente desafiador, porque o que é trabalhar com direitos humanos no estado do Rio de Janeiro? É, sobretudo, trabalhar com violações de direitos e não promoções. Então, o dia inteiro a gente é chamado para prisões injustas, para pessoas que sofrem com as operações policiais na favela. Isso é um desafio enorme, né? Então, desde 2019, desde o meu primeiro ano aqui de mandato, a gente entendeu a necessidade de pensar para além. E, com isso, a gente começa um debate com as rodas culturais do Estado. E aqui eu quero fazer uma defesa, Yuri. Engana-se que quem pensa que o hip-hop é música. Tampouco é um movimento. Porque cada vez mais e mais eu tenho entendido que o hip-hop é uma tecnologia de futuro. Porque a gente está falando diretamente de quem produz não só música. Falar do Felipe é falar de 15 anos de carreira. Mas falar da história do Felipe é também falar da história das rodas culturais no estado do Rio de Janeiro. E eu quero dizer, são 15 anos de carreira dele. Há 15 anos atrás, o Estado estava propondo as UPPs para as favelas. Há 15 anos atrás, o Estado garantia que o braço armado dele traria cidadania e direitos humanos. E, bom, não é isso. Mas há 15 anos atrás, superando o luto da morte de Sabotagem, o movimento hip-hop se levantava no Rio de Janeiro. Talvez não era ainda de muitas rodas, talvez era a Batalha do Real e algumas outras poucas, como a Batalha do Conhecimento. Mas há 15 anos atrás, a gente estava dizendo que aquilo não era uma identidade americana, aquilo não era meramente uma identidade afrodiaspórica. Aquilo era sobre a humanidade globalizada do mundo. E é isso que o hip-hop representa. Quando você vota em um MC, você está exercitando a cidadania que, por vezes, o brasileiro não acredita em pôr na urna. Quando você ouve uma batalha, você não está admirando só a arte, como a gente contempla um belo quadro na parede. A gente está, sobretudo, aspirando as janelas do futuro. E é um desafio enorme, gente. É um desafio que é só olhar aqui para trás. Esse plenário aqui, ele também já foi o Congresso Nacional do nosso país. Essa é a cara do poder do Brasil. Essa é a cara. E não é um problema que a gente tenha
a multiplicidade de racialidades ou de gêneros dentro do nosso Estado. O problema é quando a gente faz debate identitário. O problema é quando a gente faz debate de uma única identidade, de um único gênero. Então, eu acho que quando a gente fala do hip-hop, especialmente da carreira do Felipe Ret, a gente está falando, sobretudo, de uma ordem global de humanidade e de pertencimento. A gente tem que olhar para o hip-hop cada vez mais e mais dessa forma. Sabe por quê? Porque o hip-hop foi só a porta de entrada para muitos. É a porta de entrada para a gente fazer trabalho em diversas favelas, como um salve para a galera lá da Serra, Yuri, Favela Cria, Ponto de Luz, uma galera que faz um espaço de cidadania enorme da galera do ADL, mas é também pensar que o MD Chef ele deveria ser um químico, porque ele é. Como ele tem aquela olfato e percepção de cheiros e paladares, ele hoje está fazendo uma marca de uísque, a Lions. Então, ele é muito mais que um MC. Ele é também um empresário. É pensar no maneirinho que ontem ou anteontem, desculpa, gente, eu voltei da China, estou com 5 dias na minha cabeça. Mas anteontem o maneirinho estava lá, na beira do gramado. Ele é um comunicador, ele é um lyricista. Muito mais, ele é também um músico, também um artista. Talvez o local do Xamã e o Cabelinho, além de nos brindar, né, com excelentes músicas e poesias, é também atuando. Ou seja, é isso que eu estou dizendo. Cada vez mais, eu já falei que o hip-hop não era música, era movimento. Agora estou falando, hip-hop não é movimento. Hip-hop é tecnologia de futuro. O hip-hop é a ancestralidade da roda, das culturas mais tradicionais que a gente tem no nosso país. Seja do toré indígena, seja do maracatu, seja do jongo, seja da capoeira. Mas isso hoje, na nossa contemporaneidade. Então, acho que a gente fala aqui de uma medalha que tenta resgatar o que essa honraria deveria significar. Infelizmente, a medalha Tiradentes é uma medalha que algumas pessoas que não têm o mérito devido recebem. Pessoas envolvidas em assassinatos, em violência de Estado, pessoas, inclusive, envolvidas no assassinato da nossa companheira, Yuri Marielle Franco. E aqui eu acho que quando a gente dá uma medalha dessa para o Felipe Ret, Felipe, não é a Alerj que te homenageia. É você que homenageia a Alerj recebendo essa medalha. Porque é você que confere o mérito que essa medalha deveria ter. Essa medalha é para ser dada apenas para aqueles que têm uma importante contribuição, e não apenas de 1 ano, não apenas de 2 anos ou 5, mas contribuição de uma vida e que impacta a vida dos 18 milhões de fluminenses. E é isso que você representa. Então, é isso que você faz hoje com essa medalha conosco, e para isso eu agradeço. E agradeço e lanço também para nós aqui um desafio de entender como o hip-hop e como o movimento do rap, nas suas mais diferentes ramificações e nos seus elementos, consegue produzir mais cidadania que o Parlamento do Povo. Esse é o nosso desafio. Como a gente aprende, Felipe, com você, com o movimento, com o MD, Cabelinho, Xamã, com o BK, com todos esses, a exercer a cidadania que vocês conseguem fazer. Porque quando vocês cantam, é como o Yuri disse, eu me vi em você várias vezes. E é exatamente isso. Quando vocês cantam a vida e a sensibilidade emocional do cidadão fluminense. Vocês fazem com que o cidadão fluminense queira exercitar a cidadania dele. Não por acaso vocês movimentam milhões. E não é pela música meramente. Vocês sabem a marca, a identidade que vocês transmitem. Isso é uma responsabilidade enorme. Eu nem sei como vocês convivem e deitam a cabeça no travesseiro com isso. Mas eu queria dizer que nós aqui, eu, deputado Yuri, alguns deputados dessa casa, diferente de pensar que MC é bandido, a gente quer humildemente pedir para que vocês nos ensinem a exercer a cidadania do povo fluminense dentro da Casa do Povo. Então, meu muito obrigado por você estar aqui hoje e muito obrigado por aceitar receber essa medalha Tiradentes. E como você e como a senhora que falava com você mais cedo, eu também sou uma vida salva pelo hip-hop. Então, eu quero defender que o hip-hop salva vidas, resgata futuros e liberta mentes. E é isso que essa casa tem que aprender. Salve, salve, muito bom. Antes de passar a palavra ao Eros, que vai falar bem sobre essa violência de Estado, sobre a forma como a qual nossa juventude, em especial a negra, de periferia, de favela é tratada,
Eu queria agradecer a presença de todos e todas que estão aqui, dos fã-clubes. Tem gente de várias cidades que a gente mobilizou para estar com você aqui hoje, Felipe, com a sua família, sua companheira, seu filho. Então, muito obrigado por todos que estão aqui. Eu sei que é um privilégio ver o Hatch tão perto assim, e a gente está curtindo esse privilégio junto. E também fazer um agradecimento especial ao presidente dessa casa, deputado Rodrigo Bacelar, que com sua equipe criou todas as condições para que a gente pudesse fazer a melhor homenagem possível ao Felipe Hatch. Muito obrigado, presidente. Sendo assim, passo a palavra ao querido amigo João Guimarães, que é primo do Eros, que foi covardemente assassinado pelo Estado no Santo Amaro, e vem hoje como uma voz importante que não só deve ser ouvida, mas repercutida por todos os cantos do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, Eros. Eros está aqui a convite do Felipe Hatch. Boa noite, pessoal. Antes de tudo, eu quero agradecer à deputada Dani Monteiro, ao deputado Yuri Moura e principalmente ao Felipe Hatch por me dar esse lugar de fala aqui, poder trazer essa fala, essa justiça em liberdade de expressão para dentro dessa casa. Então, primeiro de tudo, eu vou ler um texto que eu preparei e queria que todos escutassem de coração. Meu nome é João Victor Guimarães. Eu falo aqui hoje como morador da comunidade de Santo Amaro, representando todos os projetos e moradores de favela. Mas também, acima de tudo, falo como primo do Eros, um jovem de favelas. Eros não estava em guerra. Eros não era inimigo do Estado. Eros era um dos nossos, um garoto que ria alto, que sonhava com o futuro e queria vencer na vida, assim como todo moleque de favela. Ele era um dos nossos. Mas um dia, o Bob invadiu Santo Amaro e escolheu o Eros como corpo e como alvo. O Estado que deveria proteger puxou o gatilho e arrancou um pedaço da nossa família. E eu preciso falar com toda a clareza. A gente cresceu ouvindo que a favela é o problema do Rio de Janeiro. Mas a favela não produz as armas que matam nessa guerra. A favela não constrói a miséria. A favela não escolhe quem vive e quem morre. E eu estou aqui na Casa da Liz para lembrar: a nossa pele não é alvo. Nossos sonhos não são ameaça. Nossos jovens não são números. Nossas mães não nasceram para nos enterrar. E eu peço com todo respeito que o mesmo Estado que entrega as leis não seja o mesmo que entrega caixões para nossas famílias. E eu estou aqui porque o amor é mais forte que o medo. E olha que eu tenho medo de falar em público, hein? Eu estou aqui porque a memória é uma forma de justiça, uma justiça viva em nós, viva na nossa luta, na favela, que nunca se ajoelha para o medo. E eu falo de coração. Hoje Eros vive, Santo Amaro vive e a favela vive, hoje e sempre. Obrigado, pessoal. Eros vive em cada luta, em cada fala, em cada rima. Agora, já que a gente está falando de cultura hip hop, cultura de rua, vou convidar aqui para uma apresentação de slam meu querido amigo petropolitano também, Master Dream, e deixando um abraço para o meu irmão no santo, Guilherme Chocolate, que também é MC, produtor. Obrigado por estar aqui com a gente. Te saudando, saúdo todo mundo que faz rap em cada cidade do estado do Rio de Janeiro, em Arraial do Cabo e Petrópolis, na Baixada Fluminense, meu irmão. Quem não deixa de resistir com essa cultura? Master Dream, por onde anda? Por aqui. Tá aqui, meu irmão, desculpa, tá contigo. Primeiramente, boa noite, Marielle Franco, eterna rainha dessa casa. Eu vim hoje aqui para falar de poesia, para falar de slam. Quero mandar um salve absurdo pro mano. Master Dream, por onde anda? Por aqui. Tá aqui, meu irmão, desculpa, tá contigo. Primeiramente, boa noite, Marielle Franco, eterna rainha dessa casa. Eu vim hoje aqui para falar de poesia, para falar de slam. Quero mandar um salve absurdo pro mano Yuri Moura, que é nosso mano, tá ligado? Deputado, excelentíssimo deputado Yuri Moura, excelentíssima deputada Dani Monteiro, toda a bancada, toda a mesa.
o brabo Felipe Rett também, salve, salve. E a todos os MCs que estão aqui, MC Chocolate da Prove, um salve pra geral que representa o real hip hop, o real boom bap aqui, tá ligado? E hoje eu vou fazer uma poesia aqui, vou representar um pouco do Islã e talvez dê até uma nostalgia no mano que vem lá das antigas, da época de Remanescência, tá ligado? Que inspirou nós aqui pra caralho. Pra gente começar, vocês até desculpa o palavreado, tô chegando na casa do povo, mas é isso, é o hip hop. E eu vou fazer uma poesia aqui que eu escrevi no dia daquela chacina. Se cada um pensar num dia diferente, é porque essa poesia faz mais sentido ainda. E eu vou pedir um amém, daqui a pouco vocês entendem. Amém? Então vem. Jesus voltou. Quem acreditou nas profecias acertou. Jesus Cristo voltou ostentando em todo o seu esplendor. Jesus Cristo voltou. Nos primeiros anos da vida teve a fralda revistada. Tinha fraude na quebrada e os polícia não encontrou. Era as coisas deles mesmo e por isso não encontraram. Jesus não fez milagre, foram os polícia que errou. Confundiram o bebê com o criminoso. É que a descrição do elemento sempre bate com a do suspeito. Na real, os caras já sabiam que o bebê era perigoso. Jesus Cristo lá no morro já nasceu impondo respeito. Com 13 anos viu a cruz no cano da ponto 40. No meio da testa, não testa que esse moleque é cheio da benção. Sobrevivente viu no funk e no rap a única forma para ser feliz, para ser o que quis, poder andar de cabeça erguida sem ter que afundar o nariz. O cara era santo e tirou vários menor da droga. Jesus Cristo, dono da boca, foi com a palavra que ele salvou. Isso me lembra do sabote, isso me lembra da sabotagem que todo dia eles fazem, mas nós sempre ganhou. Nós não ganha no fight, na luta nós sempre perde. Marighella hoje em dia podia ser um doutor. E os crentes que estavam certos também estavam mal intencionados. Se Jesus Cristo voltasse, acabava o dizimou, e por isso eles dizimaram. As chacinas comemoraram. Nem encontraram lá no meio o corpo do Senhor. Jesus partindo como indigente, logo Jesus, alta patente. Mano, não se surpreende, esse é o nosso Senhor. Só não se esquece que Jesus voltou na pele do mestre Moa. Só não se esquece que Jesus voltou na pele daqueles 25 moleque que morreram à toa. E por falar em pele, eu falo sem medo de estar errado. Jesus voltou na pele da Marielle. Ou tu acha que Jesus Cristo voltou tipo Edir Macedo, não é spoiler nem segredo, e tá lá no texto sagrado. No final da história, não demorou nem 3 anos para ele ser conhecido, aplaudido, perseguido e assassinado. Amém. Marielle presente sempre. Bravo, 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 amém. Marielle Franco presente, Eros presente. Queria saudar a presença também do meu companheiro Gabriel Siqueira, já que a gente está falando de movimento social, do movimento dos trabalhadores sem teto, que resiste na ocupação Povo Maravilha. Quem não conhece, moradia digna é direito do povo. Meu querido amigo Sandra Velar também, que representa outra cultura popular, carnaval, escola de samba. Estamos contigo, toda a solidariedade pelos barracões que pegaram fogo hoje. Conte com a gente, como sempre, tá bom? E agora, aqueles que acompanham o RET todos os dias, todas as horas, e que são parceiros nossos nessa homenagem, que são as representantes dos fã-clubes. Eu queria chamar a Ana Paula Soares, a Yasmin Neves e a Júlia Machado para fazerem uma justa homenagem ao nosso querido Felipe Rett. Tinha que ter um defeito, né? Boa noite, eu sou Paula, vim representar os fãs e os fã-clubes, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. Todos que estão aqui e que também estão assistindo, né, de casa, do YouTube. Vou ler uma homenagem que a gente fez para o Felipe e depois as meninas vão entregar nosso presente para ele. Hoje é um dia histórico. Um dia que vai ficar marcado não só na sua trajetória, Rett, mas também na de todos nós que te acompanhamos, que acreditamos em você e que encontramos na sua arte um espelho, uma força, um abrigo. Ver você receber a medalha Tiradentes é testemunhar o reconhecimento de algo que nós, seus fãs, já sabíamos há muito tempo.
que a sua voz, a sua visão e a sua verdade ultrapassam os limites da música, que o seu trabalho é um serviço à cultura, à juventude, à favela, ao Rio e à liberdade de pensar e sentir de forma autêntica. A sua arte não é só som, é transformação. Cada rima sua já curou alguém, já deu força para quem estava no fundo, já inspirou um sonho novo em quem achava que não tinha mais caminho. Nos shows, a energia é inigualável, incomparável e inconfundível. É como se o tempo parasse, como se todo mundo ali fosse um só coração batendo, no mesmo ritmo. Você construiu uma legião de pessoas que te amam, não só pelo artista que você é, mas pelo ser humano que transborda verdade e luz. Hoje, ver você sendo homenageado com essa medalha é como ver o reflexo de todas as batalhas que você venceu, de todos os versos que nasceram da alma e chegaram até nós. É também o reconhecimento da importância que a arte tem, a arte que vem da rua, da vivência, da fé e que muda o mundo, um verso de cada vez. Em nome de todos os fãs, queremos te agradecer por ser inspiração, voz, força e coração. Essa medalha é sua, mas também é de cada um que se encontrou nas suas músicas, porque cada vitória sua acende em nós a verdade de buscar a nossa. Parabéns, Felipe, com amor, seus fãs. A entrega da homenagem do fã-clube. Muito obrigado, Ana Paula, Yasmin, Júlia, representando tantas fãs, tantos fãs. Quem vê hoje o Felipe Ret seguido por milhões, maior cachê do Brasil, às vezes não sabe que ele foi de roda em roda, cantando de graça, subindo em cima do banquinho da Lapa, com a família, com os amigos, com a equipe, e chegou onde está aqui, porque ele é correria, porque é trabalhador, porque é um cara que não desiste. E por isso, Felipe, a gente tem mais uma homenagem para você. Para quem não conhece, o que eu acho difícil, que possa conhecer um pouco mais. Do catete pro mundo, Felipe Cavaleiro de Macedo da Silva Faria, o Ret, cresceu entre a favela e o asfalto. Um cria do Rio que transformou dom em poesia. Voltou com Poesia mais em força. Tudo começou em 2003, na Batalha do Real. Inspirado por Racionais, Gabriel Pensador e Planet Hemp, ele rimava o que vivia e vivia o que rimava. Sem gravadora, criou o próprio selo. Sem começa apoio, lá na Tudo Bom, né, cara? Quando Com uma ninguém necessidade via, de unir ele forças. seguiu, até o som virar multidão. Ret viveu excesso, venceu vícios e renasceu. O nascimento do filho Theo virou virada de chave. Hoje o que move é amor, foco e propósito. De Numa Margem Distante a Numa Epílogo. São mais de 20 anos de caminhada, 22 anos de rap, de rua, de verdade. Letras que misturam filosofia, alma e realidade. Ret é um encontro do rap, do funk e da poesia. É o verso que virou voz de uma geração. Da Lapa às grandes arenas. Felipe Ret, mais de 20 anos de rap, resistência e inspiração para muitos. Obrigado. Felipe Ret nos provou que somos dignos de tudo o que queremos. Essa é uma das frases que mais me marcam. E é com grande honra que celebramos esse momento solene de entrega da maior comenda da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Medalha Tiradentes, essa mais alta condecoração concedida pelo Legislativo Fluminense. Essa homenagem representa o reconhecimento ao trabalho musical que o tornou uma referência no estilo e uma inspiração para milhões de jovens, pessoas, todo tipo. Assim, com profundo respeito e muita admiração, eu tenho a honra, em nome do povo do Estado do Rio de Janeiro, de outorgar a Medalha Tiradentes ao cantor Felipe Ret.
Rete. Passo a palavra agora ao comendador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Felipe Rett. Agradecer, deputado Yuri, Dani, todos os participantes dessa cerimônia. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Meu pai, minha mãe, ficaram emocionados aqui com toda a homenagem. Rett não é só o Felipe, Rett também são todos que trabalham comigo, amigos, família e fãs que constroem essa história dia após dia, ano após ano. Rett também é a cena do rap. Rett não existiria sem Racionais, Bill, D2, Pensador, Sabotagem, Claudinho Bochecha, Marcinho, Catra e tantos outros que abriram caminho para a minha geração. Sem o povo eu não estaria aqui. Então me sinto na obrigação de lembrar esta casa, que é para eles, para o povo, que os parlamentares devem direcionar seus maiores esforços, principalmente e emergencialmente, aos milhões de habitantes fluminenses que ainda vivem abaixo da linha da pobreza. Esforços através de políticas efetivas, de saneamento básico, moradia, educação, saúde, geração de emprego, segurança e transporte dignos. E por que não, através da cultura. Vou contar uma história breve. Eu sou um sobrevivente de uma época em que a rede social era a rua. Perdi alguns amigos por crime. Outros vi com meus próprios olhos executados no chão. Nasci imerso na típica cultura carioca, entre a favela e o asfalto. Com 11 anos, criei o nome Rett e virei pichador. Na pichação, descobri uma identidade artística que amadureci quando passei a expressá-la através do rap. Dos muros para as rimas, das rimas para as ruas e favelas. Foram muitas apresentações em praças e comunidades. Minha música se popularizou porque atingiu o povo. Para mim, o papel da arte não é direcionar as pessoas para um lado ou para outro. Para mim, a arte tem um papel muito mais profundo e enigmático, o de transmitir as nuances da complexidade humana e social. Talvez o mérito das minhas composições esteja em traduzir os anseios e as contradições que existem dentro de cada jovem, principalmente das regiões mais carentes do país. São 25 anos de rap, mais de 15 anos viajando todo fim de semana o Brasil e o mundo, levando minha palavra, minha força, minha arte, para dar um pouco de conforto, entretenimento e esperança para o público. Horas de estrada, desbravando tantas cidades do interior do Brasil, buscando fazer as pessoas sonharem pelo menos naquela 1 hora de show. E depois de cada show, recebendo os fãs, olhando nos olhos de cada um, ouvindo com atenção os desabafos mais calorosos e sinceros que uma experiência humana pode proporcionar. É cansativo, mas foi a vida que eu escolhi. Hoje minha profissão virou minha missão de vida. Esta cerimônia mostra que, dentro desta casa, mesmo com algumas ações desastrosas, ainda existem pessoas que compreendem a importância da cultura feita da nossa forma. Este ato revela que aqui ainda existem pessoas que querem, ao nosso modo, ao nosso jeito, encontrar caminhos sinceros e originais de saída para um estado menos desigual, mais justo, mais digno. Eu acredito que dentro de cada alma existe uma poderosa rebeldia individual que deseja transformar o mundo num lugar melhor. E tenho a convicção de que esta rebeldia articulada, conectada e organizada, como numa composição artística imperfeita, mas autêntica, pode superar qualquer desafio. E por falar em imperfeição, aproveito para falar de um fato que ocorreu anteontem nesta casa. A história do MC Pose do Rodo é marcada por uma notável trajetória de superação. O artista deveria ser aplaudido e reverenciado pela Assembleia com honrarias e não com um convite à CPI como suspeito de um crime do qual ele foi a vítima. Pose merece ser visto como vitorioso, ainda que com suas falhas
e imperfeições. Porque não existe uma só pessoa que tenha pisado nesta casa que seja um ser humano perfeito. Obrigado. Com as palavras importantes do novo comendador do Estado do Rio de Janeiro, em respeito ao querido MC Pose do Rodo, que tem sua trajetória e merece uma salva de palmas de todos nós. MC não é bandido, que essa casa nunca mais se esqueça. Dessa forma, agradecendo a presença de todos e todas, com as importantes palavras de Felipe Ret, declaro encerrada essa sessão. Viva Felipe Ret, viva o rap, viva a cultura de rua!